agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Fala, Nação Azul, boa noite, aqui é o Matheus Liberato e estou chegando com mais um Resenha 5 Estrelas. Infelizmente, o Cruzeiro novamente não fez uma boa partida e derrapou mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série B. No mais, vamos falar desse e outros assuntos. Então, vem com a gente neste bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Hoje é dia de ficar por dentro dos assuntos relacionados à Raposa. Antes de mais nada, vale o recado. Siga a gente nas redes sociais e nos acompanhe também pelo site radio5estrelas.com, isso mesmo, radio5estrelas.com, sem o BR. O nosso Twitter é facinho, @5estrelasrd, @5estrelasrd. E o Instagram é Rádio 5 Estrelas, isso mesmo, Rádio 5 Estrelas. Você também pode nos escutar no seu celular, através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e para iOS. Então baixe o nosso app. Lembrando que postamos o Resenha 5 Estrelas no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. É muito fácil ficar conectado com a gente. Inscreva-se também para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso. Hoje a gente vai falar sobre o empate do Cruzeiro diante do Curitiba, infelizmente, hein? Mais um empate, mais um resultado ruim do Cruzeiro na Série B. O próximo desafio da Raposa no Brasileirão. E também teremos as últimas notícias, aquele giro com a nossa competente Letícia Seabra. E para comentar tudo sobre isso, está o nosso comentarista, hoje aqui conosco, João Castro. Boa noite, João. Vamos falar do Cruzeiro em mais um Resenha. Olá, Matheus. Olá, amigo ouvinte. Vamos lá, vamos embora falar de Cruzeiro. Viemos aí de um empate nessa terça-feira contra o Curitiba. Não tá legal, o Cruzeiro segue aí na metade de baixo da classificação, próximo da zona de rebaixamento, acumulando 4 jogos sem vencer. O clima não é dos melhores, né? Mas vamos tratar assim aí do que pode ser mexido, do que pode ser pensado em relação à sequência da temporada também, em relação aos próximos objetivos. Acho que teve coisa positiva no jogo de hoje, no jogo de ontem, melhor dizendo, apesar de tudo, né? E acredito aí que a gente vai poder repercutir isso e ficar pensando também nas estratégias e possibilidades para o Cruzeiro recuperar terreno, né? E voltar voltar não, porque não conseguiu desde que caiu para a Série B, mas enfim entrar na briga pelo acesso e poder tentar aí chegar ao G4 e retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Está certo, João. Mais um empate do Cruzeiro em 0-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez o adversário foi o Curitiba, em jogo válido pela 10ª rodada da competição nacional. A partida em si foi morna e as duas equipes tiveram pouquíssimas chances de abrir o marcador. O Cruzeiro começou o jogo com Fábio, Norberto, Léo Santos, Ramon e Jean Vitor, Lucas Ventura, Giovani Marcinho, Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis. Um 4-3-3 tradicional. Apenas 2 zagueiros, 2 laterais direitos, 2 jogadores no meio de campo, apenas o Lucas Ventura fazendo a função de volante, um volante fixo à frente da zaga, 2 armadores, o Giovani e também o Marcinho, e na frente 3 jogadores de ataque, o Ayrton fazendo o lado esquerdo, Bruno José bem aberto pela ponta direita e o Rafael Sobis fazendo a função novamente de um centroavante. A Raposa teve mais volume em campo desde os primeiros minutos e dominou a posse de bola, porém não conseguiu marcar. Já o Curitiba ficou mais retraído, marcando a partir do campo de defesa e saindo apenas nos contra-ataques. Inclusive o Coxa teve a melhor chance do jogo, hein? Um belo chute do volante Vol que parou no travessão do Fábio. Isso foi no finalzinho da partida. Com o resultado de 0-0, o Cruzeiro mantém a campanha na Série B. Campanha muito ruim, viu? São 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. João, o que você achou de mais esse resultado negativo do Cruzeiro? Existe alguma explicação para essas atuações tão apagadas do time? Então, Matheus, eu acho que o resultado ele é um resultado ruim, porque o Cruzeiro precisa recuperar terreno na competição, né? Claro que o que pesa hoje
é ter perdido, né, os pontos para Operário, Confiança, Brasil de Pelotas, adversários que a gente supõe que vão ficar na faixa baixa da classificação. O Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2014, por exemplo, sem vencer ninguém do G4. Então empatar com concorrente direto não é algo que descredencia a uma campanha de acesso. Era algo natural, né? O Curitiba tem um bom time, tem uma boa sequência invicta, deu espaço para que o Cruzeiro tentasse construir coisas durante a partida. O Cruzeiro fez uma partida em alguns momentos interessante, teve chances de gol, teve oportunidade, e no final ali um jogo franco, né, tomando bola na trave, mas também com mais presença ofensiva, com tentativa do Rômulo com o Felipe Augusto, cruzamento do Flávio com o Marcelo Moreno. O Cruzeiro buscou a vitória e conseguiu ter uma apresentação mais interessante do que a maioria das apresentações até aqui nessa Série B. Eu acho que a gente precisa avaliar um pouco as tentativas que o Mozart tentou fazer durante a partida, né? A escalação inicial, por exemplo, retomou algumas ideias do Felipe Conceição, né? Então Ayrton, Bruno José e Sobis novamente juntos. É claro que dessa vez a presença do Marcinho modificava esse quadro, né? Então ele tentava ali a armação, né, com o jogador propriamente da função e não o Rômulo, que era a estratégia que o Felipe utilizava, e o time foi muito apático, né, nessa primeira etapa do jogo. Teve uma finalização de longa distância do Marcinho, teve uma chegada também com o Bruno, ainda na primeira etapa, mas o jogo estava ali, né, correndo, sem grandes emoções, o Fábio também não sendo testado, e aí a partir ali dos 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos, né, a gente tem as mexidas, o Cruzeiro abre mão do meio campo, busca a ligação direta, é algo que o Moza já tem feito em outras partidas, né, eu me lembro contra o Guarani, a transmissão chegou a pegar o Moza orientando o Fábio passa a bola pro Jean fazer o lançamento direto pro Thiago. Então é uma estratégia que não foi eficiente nem contra o Guarani, nem contra o Curitiba, mas que tem dado pelo menos mais presença ofensiva para o Cruzeiro nos jogos. Né? Se a gente pegar um pouco o mapa de calor da partida, o Cruzeiro conseguiu ali chegar com o Moreno, né, num cruzamento do Flávio, chegar, né, com o Felipe Augusto no cabeceio, no cruzamento do Rômulo, e criar um pouquinho mais de perigo, né, tirando um pouco da apatia da partida. É claro que isso deu espaço para o Curitiba, que acertou a trave, e o empate acabou sendo um resultado mais ou menos justo. Mas não é a partida que complica o Cruzeiro, né? Embora a gente fique frustrado com mais um tropeço, né, a gente sente muito mais o peso de outras derrotas e de outros tropeços mais injustificáveis do que empatar com o líder em aproveitamento na competição até aqui. Está certo, João. Olha aqui, ó. No decorrer do jogo, Moser tirou Lucas Ventura, Giovani, Marcinho, Ayrton e Rafael Sobis, que começaram a partida. E ele promoveu as entradas de Marcelo Moreno, Thiago, Felipe Augusto, Rômulo e Flávio. Inclusive, após o jogo, Marcelo Moreno deu uma palavra ainda no campo de jogo. Então vamos ouvir o que disse o Marcelo Moreno, boliviano, centroavante, sobre mais esse resultado ruim do Cruzeiro. Fala, Moreno. Moreno, queria que você falasse sobre esse seu retorno aí, a vestir a camisa do Cruzeiro, depois de um longo tempo defendendo aí a seleção da Bolívia. Cara, sempre uma honra muito grande vestir a camisa do Cruzeiro. Estava esperando por essa oportunidade novamente e ela foi dada. Estou voltando da seleção, me recuperando de um Covid. O professor já me deu essa confiança e meus companheiros também. Então tem que continuar aproveitando, continuar trabalhando para a gente poder conquistar os 3 pontos que é o que o Cruzeiro mais precisa nesse momento. É muito difícil você ter pelo menos uma semana cheia para poder trabalhar com o novo treinador e isso gera um pouquinho, né, de instabilidade quando a gente está tentando criar uma situação de jogo ou tentando formar uma formação tática, né, para se defender. Eu acho que com o pouco tempo que a gente está trabalhando com ele, o grupo está tentando pegar o mais rápido possível para a gente tentar não receber gol e tentar fazer de uma melhor forma. Eu acho que essa bola tem que chegar com mais claridade para os atacantes, para que a gente consiga fazer os gols. Isso a gente já sabe, a gente vem se cobrando bastante e o que resta é a gente continuar acreditando que a gente vai sair dessa situação. Agora o Botafogo no sábado aí, né, 3 dias importantes de treinamento para poder fazer outro bom jogo fora de casa. Com certeza, a confiança é plena na equipe, todo mundo é consciente e tentando se entregar ao máximo dentro dos treinamentos e dentro dos jogos. Infelizmente o resultado não está acompanhando, mas eu tenho certeza que as coisas vão evoluir, vão melhorar e temos esses dias aí para poder trabalhar e focar no jogo do Botafogo.
está aí o centroavante do Cruzeiro, Marcelo Moreno. João, falando no Moreno, o Rafael Sobis mais uma vez não fez uma partida boa, viu? Ficou muito mal ali dentro de campo, né? Não conseguiu desempenhar uma boa função. Porém, o Marcelo Moreno não entrou tão bem assim. Mesmo assim, o ideal é que o boliviano volte à condição de titular nos próximos jogos, ou o Moser tem que buscar outras alternativas? Matheus, eu acho que é urgente pensar numa alternativa do que ser feito com o Sobis. Né, como principal referência do ataque, não tem funcionado. Logo no início do jogo, né, a gente teve aquela chance que o Sobis assistiu o Bruno José e o Bruno José finalizou para a defesa do Wilson, que foi mal anulado com impedimento, ou seja, teria sido um gol mal anulado, porque ele teria sofrido um erro de arbitragem, mas a participação do Sobis basicamente se resumiu aquele lance, né? Um lance que mostra a qualidade dele, né? A visão de jogo dele, mas ele não tem conseguido ser a referência que o ataque precisa, né? O Cruzeiro não entrou na área do Curitiba enquanto o Sobis esteve em campo. Eu consigo entender um pouco, né, dessa pressão, também não fiquei satisfeito com a atuação do Marcelo Moreno ou do Thiago, mas é um fato que o Cruzeiro pisou na área do Curitiba a partir do momento da entrada dos dois atacantes, né? A gente teve a possibilidade de pleitear os gols, inclusive no cabeceio do Felipe Augusto, que eu mencionei agora há pouco, e que é um jogador que tem tido mais presença ofensiva que o Rafael Sobis também. Eu acho que o Moser precisa rever o papel do Sobis, especialmente escalando ele ao lado do Bruno José, que também é um jogador que entra muito pouco dentro da área, né? O Cruzeiro, quando aposta no trio com Ayrton, Bruno José e Sobis, praticamente abre mão de estar dentro da área do adversário. Essa finalização do Bruno José foi basicamente a exceção no primeiro tempo, e aí teve uma finalização do Marcinho de fora da área. Eu gostaria sim que o Moreno passasse a ter mais minutos, o Thiago pode ser a opção do Moser, pode ser o Bissoli, né, que a gente imagina aí agora numa indefinição sobre a sua permanência, e que fez bons jogos, né, especialmente os seus primeiros jogos. Eu não entendi muito bem por que essa desistência com ele aconteceu, e essa insistência novamente, a gente sabe a pressão que o Sobis consegue fazer com o seu nome, com a liderança no elenco, e eu não acho que o Sobis é uma peça a ser descartada, né? O Curitiba, na partida de ontem, poupou o Robinho, por exemplo, que só entrou na segunda etapa, fez o revezamento dos volantes, o William Farias entrou no time, saiu o Matheus Salles em relação à rodada anterior, ele tem buscado rodar o elenco, o calendário está muito cheio nesse momento, né? São 2 jogos por semana, né? Às vezes, e quando vai fazer aquela média lá, dá 3 jogos por semana praticamente no final do mês, então a gente precisa... nesse momento, são 5 jogos por quinzena, melhor dizendo, fica melhor assim. E a gente precisa que o time tenha também mais pernas. Pode ser que o Sobis esteja sofrendo fisicamente, tendo dificuldade de manter o ritmo, ele pode render mais entrando nas partidas. Uma conversa, né, do Moser com o Sobis me parece necessária em relação à utilização dele. E aí sim, ou o Moreno, ou o Thiago, ou o Bissoli, as opções que o Moser pode fazer para o centroavante, para a função do centroavante, teria um pouco mais de minutos, especialmente iniciando as partidas. Está certo, viu, João? Após a partida de ontem, o técnico Moser também deu entrevista. Moser falou, né, sobre este resultado amargo do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ouvir o técnico Moser. Esse empate nos serve de pouco, assim, nós precisamos, principalmente em casa, vencer, então... a frustração é grande. Eu estou tentando de todas as formas encontrar o sistema e os jogadores que possam combinar juntos. No primeiro tempo não aconteceu nada para os dois lados, assim, na minha opinião. O segundo tempo nós voltamos um pouco melhor. As minhas trocas foi pensando em ter mais jogadores à frente, principalmente nas jogadas de lado. Nós temos pelo menos 3 jogadores que são bons cabeceadores na área. Até que aconteceram algumas jogadas de lado, infelizmente nós não soubemos aproveitar, mas nós precisamos reagir rapidamente. Então, mesmo se nós tivéssemos vencido aqui, eu já tinha que estar pensando no Botafogo. Eu tenho que encontrar o melhor sistema, os jogadores que estiverem em melhores condições físicas para chegar no sábado. Talvez eu esteja sendo repetitivo, mas é mais pura verdade, chegar no sábado e conseguir um resultado positivo. Pode ter certeza que é isso que nós vamos tentar fazer.
O Coritiba nos marcou muito bem, nós realmente no primeiro tempo não criamos tanto, no segundo criamos um pouco mais, não fomos efetivos, mas também não criamos grandes situações, criamos algumas boas situações pelo lado, e a ideia de ter o Thiago, o Marcelo e o Felipe era justamente para pesar a área deles, né? Eles estavam fechando bem o jogo por dentro, e daí por dentro realmente nós não estávamos conseguindo entrar, então eu coloquei 3 jogadores que são muito bons no jogo aéreo, para tentar ter essa situação de bola cruzada da linha de fundo ou bola parada. Nós tivemos até algumas situações, então é tentar corrigir, atacar melhor a última linha, preencher melhor o campo, a área adversária, e é possível sim em 2 dias tentar corrigir isso. Tudo que tiver ao meu alcance, seja mudança de sistema, seja mudança de jogadores, é cedo ainda para falar que se A ou B ou C vão jogar, mas tudo que tiver ao meu alcance você pode ter certeza que nós vamos fazer. Então, analisar esse jogo friamente, eu costumo sempre assistir os jogos no dia seguinte, analisar friamente e encontrar o melhor sistema e a melhor equipe para jogar no sábado. As trocas muitas vezes, na maioria das vezes é por questão física realmente, pela sequência, é humanamente impossível fazer um jogo a cada 3 dias e manter um nível físico para esses jogos. A mudança de sistema é porque ainda nós não encontramos o sistema ideal para as características desses jogadores, na minha opinião, pelo menos. Nós já jogamos com 3 zagueiros, nós já jogamos com 2 zagueiros, nós fomos efetivos com 3 zagueiros, menos efetivos à frente, nós já jogamos com uma linha de 4, fomos mais efetivos à frente, mas sofremos algumas situações atrás. Então eu estou em busca do melhor sistema, eu estou em busca da melhor formação, e assim, é a minha função realmente fazer isso. Perde padrão em alguns momentos? É óbvio que perde. A mudança de sistema e a mudança de jogadores acaba que, pela falta de tempo, a gente acaba perdendo entrosamento, enfim, mas muitas vezes é por necessidade. Eu estou buscando ainda a formação ideal e o melhor sistema. Então, nesse espaço curto de tempo, eu tenho que buscar solução para nós voltarmos a vencer. 3 jogos nós não perdemos, mas porém há 3 jogos nós não ganhamos. Nos últimos 2 jogos nós não sofremos gols, mas nos últimos 2 jogos nós também não fizemos gols. Então, o mais rápido possível nós temos que encontrar esse equilíbrio. Está aí o técnico cruzeirense Moser. Lembrando que o próximo desafio do Cruzeiro será no próximo sábado, diante do Botafogo, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Um jogo que será bem difícil para o time, já que o Botafogo, antes do início da Série B, já era considerado um dos adversários diretos do Cruzeiro ao lado do Vasco, hein, João? Vamos falar disso sim, Matheus, porque eu acho que o Botafogo faz uma temporada muito irregular, né? Não conseguiu chegar à fase final do Campeonato Carioca e numa situação diferente do Vasco, né? O Vasco começou o Carioca com time reserva, né? Com time júnior ainda, dando uma pré-temporada. O Botafogo, né, começou o ano quase que sem elenco, né? Uma situação um pouco diferente, inclusive. Foi montando o elenco aos poucos, mas era a sua força principal desde o início do Carioca e não conseguiu fazer um bom papel. Foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil, né, nos pênaltis, e só foi aos pênaltis porque marcou um gol no último minuto, né, levando a partida para os pênaltis. Faz um início irregular, sofreu a virada ontem contra o CRB. É um time muito vulnerável defensivamente, né, aquilo que o Cruzeiro está precisando, inclusive, né, fazer gols. O Botafogo sofre muitos gols. Isso é uma característica dele ao longo do ano. Né, não tem um ataque tão ineficiente assim. Pode incomodar o Cruzeiro, mas eu vejo o Botafogo hoje, né, ocupando ali o melhor cenário entre os chamados 3 grandes dessa Série B, mas muito fortuitamente, né? Eu acho que o Vasco é o que joga melhor, né? O Cruzeiro tem um pouco mais de segurança, tem sim um elenco mais qualificado que o Botafogo, tem peças mais interessantes que o Botafogo. Eu acho que na Série B o Cruzeiro talvez não tenha um elenco mais qualificado, mas não é o do Botafogo aquele que a gente olha e fala, esse elenco aqui rivaliza com o nosso. Não estou diminuindo o Botafogo, acho que vai ser uma partida difícil, até porque o Cruzeiro tem feito partidas difíceis contra times piores que o Botafogo, tanto em desempenho quanto em material à disposição. Acho que não é uma partida, por exemplo, mais fácil do que o duelo contra o Brasil de Pelotas ou contra o Operário, mas pode sim se desenhar um jogo franco. Acho que há razões para um otimismo, especialmente diante da vulnerabilidade da defesa do Botafogo, que sofreu os 2 gols ontem para o CRB, por exemplo, né? Não conseguiu sustentar a virada. É um time que tem muitos jogadores jovens, muitas peças buscando afirmação e que pode sentir a pressão desse jogo. É nisso que eu imagino que o Cruzeiro tem que apostar. Ainda mais agora que o elenco foi incorporado novamente com referências técnicas mais experientes, a reintegração,
do Moreno, por exemplo, a chegada do Wellington Nem, a chegada do Rodolfo. Acho que o Cruzeiro tem material para conseguir enfrentar o Botafogo e alcançar uma vitória e começar a pensar em mudar a perspectiva nessa competição. Lembrando que contra o Botafogo o Cruzeiro não terá o volante Rômulo, já que o jogador levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir a suspensão automática. João, já pensando neste jogo contra o Botafogo no sábado, talvez seja a hora do Moser já pensar na estreia do Wellington Nem, hein? O que você acha? Olha, Matheus, eu acho que a gente pode ter essa experiência, né, da estreia do Wellington Nem no sábado, né? É uma perspectiva que eu tenho. Eu cheguei a imaginar, inclusive, que na partida de ontem ele pudesse ter alguns minutos, né? Seria natural que ele fosse uma das peças acionadas ali pelo Moser para tentar ganhar a partida, porque eu não imagino que o Wellington Nem vai se tornar titular absoluto do time de cara, né? A carreira recente dele, o desempenho recente dele não configura uma perspectiva para isso, né? A gente já percorreu 10 rodadas, então a gente já passou da primeira metade do primeiro turno, de um quarto do campeonato. A gente imagina que o Wellington Nem pode ser um jogador para acrescentar aí numa sequência, né, de uns 20 jogos, né, construir 20 jogos na competição. Faltam 28, então é importante que ele ganhe oportunidades o mais rápido possível. Acho que a questão física pode pesar ainda, né? Não sabemos ainda muito bem como ele está fisicamente, mas eu imagino sim que a gente vai ter esses momentos para ele na partida contra o Botafogo, né? Acho que seria coerente, né, que nesse momento ele pudesse, por exemplo, já sair do banco durante a partida. A titularidade me surpreenderia um pouco, mas já está na hora sim, né, dele ter os seus primeiros minutos com a camisa do Cruzeiro. Valeu, João. Vamos aguardar para ver o que o time do técnico Moser vai aprontar no próximo sábado e quais serão as escolhas do Moser, hein? E agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas a Letícia Seabra. Vem ela, vem pra roda para atualizar toda a torcida celeste e trazer o giro de notícias da Raposa. Chega mais, Letícia. É com você as últimas informações do Cruzeiro mais querido do Brasil. Olá, Matheus, boa noite! Fala, torcida celeste, é um grande prazer estar de volta aqui em mais um Resenha 5 Estrelas. Olha, eu venho chegando agora com as últimas informações do Cruzeiro, vamos lá! O volante Lucas Ventura acertou a renovação de contrato com o Cruzeiro até o final de 2022. O vínculo atual do jogador se encerraria no dia 4 de outubro. As conversas já vinham avançando nas últimas semanas, antes mesmo dele voltar a ser relacionado pelo técnico Mozart. O volante de 23 anos foi titular nos 2 últimos jogos da Raposa e foi um dos destaques do time, atuando bem na marcação, principalmente pelo meio de campo. Agora falando do desempenho do Cruzeiro nesta Série B, após passadas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro atualmente soma 10 pontos conquistados e ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação. Com isso, ao fim da última rodada, a Raposa chegou a um aproveitamento pior do que o da edição de 2020 na Série B. Com o empate de 0-0 diante do Coritiba, o time celeste conseguiu apenas 33,3% dos pontos disputados até o momento. Ao todo, o Cruzeiro tem na competição 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 13 gols marcados e 16 gols sofridos. Agora falando sobre o ex-técnico Felipe Conceição, o treinador conseguiu na Justiça do Trabalho do Pará liminar favorável para a desvinculação trabalhista junto ao Cruzeiro. O ex-comandante da Raposa já assinou o contrato com o Remo, mas como ainda não tinha rescisão com o Cruzeiro publicada no bid da CBF, estava impedido de comandar a nova equipe em jogos oficiais enquanto a publicação não saísse. Agora, Conceição pode dar sequência ao trabalho na equipe do Remo normalmente, pois a rescisão foi publicada no boletim informativo da CBF nesta quarta-feira. O Cruzeiro havia sido intimado pela Justiça do Trabalho a promover a desvinculação do ex-treinador, no prazo de 24 horas, sob pena diária de R$50 mil. Felipe Conceição foi demitido do Cruzeiro no dia 9 de junho. Na época, a diretoria celeste afirmou que a saída foi por comum acordo, mas Conceição acionou a Raposa na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, questionando a saída do clube ao não aceitar assinar o termo de rescisão contratual, que formalizava a despedida em acordo amigável.
Então é isso, pessoal. Estas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu fico por aqui e volto no próximo Resenha 5 Estrelas com mais notícias do nosso Cruzeiro. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu demais, Letícia. Muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. No mais, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhe sempre o Resenha e a Jornada 5 Estrelas, com a melhor transmissão dos jogos do Cruzeiro aqui, claro, na rádio mais cruzeirense do Brasil. João, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Grande abraço para você. Eu que agradeço, Matheus, foi um prazer, né? A gente não tem motivos para estar muito satisfeito com o Cruzeiro, é uma campanha frustrante até aqui, mas eu gostaria que a gente tivesse um pouco de otimismo agora, né? Normalmente a minha mensagem nem é tão otimista assim. Acho que tiveram muitas críticas ali às mexidas do Moza, principalmente a mais uma saída do Marcinho. Dessa vez na coletiva ele não entendeu isso como um erro, e eu também acho que acabou não sendo, né? Acho que o Cruzeiro tentou ali se abrir para a ligação direta, para tentar algo diferente, no momento em que o Curitiba já tinha mais posse de bola. A partida não caminhava para que o Cruzeiro pudesse encontrar o gol antes das substituições. E a dependência das bolas paradas estava muito grande. Entra o Rômulo, que também tem cobrança de escanteio, que também já assistiu, né, na bola parada nessa temporada. Então acho que o Marcinho não vinha tendo uma atuação, especialmente na segunda etapa. No primeiro tempo ele foi muito bem, né, em que a saída dele se tornasse esse caos todo. Sim, o Cruzeiro perdeu o meio-campo, apostou na ligação direta, foi uma estratégia de jogo que podia ter resultado no gol do Moreno, no gol do Felipe Augusto, ou também no gol do Coritiba no contra-ataque, como a bola que eles tiveram no final. Acho que o Cruzeiro está mostrando que não se acomoda na partida, né? Acho que um pouco da perspectiva dessas mexidas foi isso, né? O Cruzeiro buscou a vitória. É melhor ganhar uma e perder outra do que empatar 2 vezes seguidas, que é o cenário que a gente tem hoje. Então, acho que a gente precisa focar nessa partida de sábado, fazer um bom trabalho de preparação. A parte interessante, né, de ter jogado em Belo Horizonte na terça-feira, vai ter tempo de reabilitação antes de partir para o Rio de Janeiro, provavelmente na sexta. E aí o Cruzeiro vai ter também na sequência mais tempo de treinamento, para o Moza começar, enfim, a poder testar na Toca da Raposa coisas que ele tem testado no campo, né? E aí é muito mais perigoso, vale ponto, e o Cruzeiro vai perdendo espaço na briga pelo acesso. Foi um prazer mais uma vez, Matheus, foi um prazer também estar com você, da nossa audiência, e claro, a gente segue aqui no nosso trabalho na Rádio 5 Estrelas, no Resenha 5 Estrelas, e contando com a sua participação, os seus comentários, e confiantes de que o Cruzeiro vai reagir e ainda entra na briga pelo acesso nessa temporada. Até a próxima! Valeu, galera, tamo junto, até o próximo Resenha, claro, aqui na Rádio 5 Estrelas, tchau! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.